Devido ao alto número de informações desencontradas, muitas vezes feitas por pessoas que estão apenas procurando cliques e falar apenas aquilo que o consumidor devedor quer ouvir, é bem comum a gente escutar por aí de que se você deve a alguém, que após 5 anos essa dívida deixa de existir e você não pode mais ser cobrado por isso. Acontece que essa regra que falam, ela não é absoluta, ou seja, não é bem assim que as coisas funcionam. E hoje eu vou te explicar como a lei trata essa questão do consumidor inadimplente, e é bem importante que você pegue um papel e uma caneta para você anotar todos os prazos que eu vou te dizer aqui, para que ninguém pegue você desprevenido e quando você veja, você está devendo um dinheirão que você acha que você não estava devendo mais. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo dos seus direitos como consumidor e também a se prevenir contra golpes. Então, se você quiser estar sempre por dentro do assunto, é só se inscrever aqui embaixo. O parágrafo 1º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor diz que o nome do consumidor inadimplente não pode permanecer nos cadastros de restrição ao crédito por um período superior a 5 anos pela mesma dívida, tá? Essa informação causa muita confusão na cabeça dos consumidores, porque muitos deles acham que, com a retirada do nome desse cadastro, a dívida deixa de existir. Isso leva a pessoa a acreditar de que ela não pode mais ser cobrada por essa dívida. Eu já vi gente até dizendo que é para não pagar a dívida, tá? Mas não faça isso antes de assistir aqui, porque você vai entender que você tem que pagar sim para não se complicar. E isso é porque, embora o nome do consumidor tenha que ser retirado dos órgãos de restrição ao crédito, aquela dívida não é quitada, ela não deixa de existir. Então o consumidor continua devendo, ele só não vai ficar mais com o nome sujo. Agora pensa comigo, se essa dívida não deixa de existir, você pode sim ser cobrado. E relembrando aqui, o que não pode acontecer é eles colocarem o seu nome novamente nos órgãos de restrição ao crédito pela mesma dívida. Se você contrair uma outra dívida e não pagar, o seu nome pode ir para os órgãos de restrição ao crédito novamente. E é exatamente por isso que, mesmo após o seu nome ter ficado limpo, os escritórios de cobrança continuam ligando para tentar fazer acordo, querendo que você pague, porque isso não tem problema nenhum, afinal de contas, a dívida existe. Além disso, o credor possui um período em que ele pode cobrar essa dívida judicialmente, se ele quiser. Ele pode parar de ficar te cobrando por telefone, por SMS, por e-mail e resolver entrar na justiça para te cobrar. E isso independe do seu nome estar sujo ou não. Cada dívida possui um prazo diferente de prescrição, que é esse prazo que o credor possui para cobrar na justiça o que estão devendo a ele. Eu vou citar aqui as mais comuns na relação de consumo. Dívidas de água e luz, por exemplo, possuem um prazo de 10 anos para serem cobradas judicialmente. Então, vê se você consegue perceber que, mesmo que o seu nome fique lá por 5 anos sujo, porque você não pagou a conta de água, porque você não pagou a conta de luz, eles vão ter que tirar o seu nome depois desses 5 anos, mas eles têm mais 5 para entrarem na justiça e fazerem essa cobrança. Já as dívidas de boleto bancário e cartão de crédito possuem um prazo de 5 anos para que o credor cobre judicialmente. Só que preste atenção porque tem uma pegadinha aí que essa ninguém explica e você vai aprender agora. Imagine que você está devendo o cartão há 4 anos e 11 meses e o seu nome está sujo. Aí você pensa assim, eu não vou pagar nada, estão me cobrando aqui, estão me ligando, querendo que eu cobre, eu não vou pagar nada porque daqui a um mês eles vão ter que tirar meu nome lá dos órgãos de restrição ao crédito. Só que o banco tem 5 anos para entrar com uma ação de cobrança. Então, se quando faltar um dia para vencer esses 5 anos, o banco resolver entrar com o processo, esse prazo da cobrança vai ser interrompido. E aí, o processo vai correr. Se o processo demorar 10 anos para o juiz julgar, e no final de 10 anos o juiz decidir que você vai ter que pagar, você vai ter que pagar, porque ele entrou na justiça dentro dos 5 anos que lhe eram permitidos para entrar.
O que ele vai ter que fazer é retirar o seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. Entendeu como existe essa pegadinha de que quando falam assim, só tem 5 anos para cobrar. Sim, mas se quando faltar um dia ele resolver te cobrar na justiça, o processo vai seguir e você vai ter que pagar. Por esse motivo, é muito importante que você não confunda o que as pessoas falam que é a dívida caducar, que é aquele prazo dos 5 anos que o seu nome pode ficar sujo, com a prescrição, que é esse prazo que o credor tem para poder entrar na justiça e cobrar o que lhe é devido, porque são coisas completamente diferentes. Uma coisa não anula a outra. Essa confusão pode induzir o consumidor ao erro, porque ele vai achar assim, bem, acabaram em 5 anos, o meu nome saiu da lista, então eu não devo mais, não tenho que pagar mais nada, ninguém pode me cobrar. Só que se o banco entrar faltando um dia para terminar esse prazo de 5 anos, você não vai ficar sabendo no dia seguinte que você tem um processo contra você. Às vezes, você só vai saber dali a 1, 2 anos quando conseguirem te citar. E vai estar valendo. E isso pode causar inúmeros problemas, porque se você for devedor, você vai ter que pagar. E muitos bancos se aproveitam de que o consumidor confunde essas duas coisas e deixam para entrar com essa ação judicial logo faltando sim um pouquinho de nada só para vencerem esses 5 anos. E aí o consumidor se ferra, porque vai ter que pagar mais um monte de juros, vai ter que pagar honorários do advogado do banco, vai ter um monte de dívida, a dívida vai ficar 3, 4, 5 vezes maior. Calma que ainda não acabou não. Antes de continuar, eu quero pedir para você deixar o seu gostei aqui para mim, e se você gosta desse tipo de conteúdo, fala para mim nos comentários o que você quer ver, o que você quer saber para que eu consiga produzir aquilo que você deseja assistir. Esses prazos que eu passei de dívida são os mais comuns. Cada dívida possui um prazo diferente. Se você tem uma dívida e quer saber se ela está prescrita ou não, o ideal é que você procure o PROCON da sua cidade ou até a Defensoria Pública ou um advogado de confiança, leve o documento que você tem, a documentação toda da dívida, que eles vão te dizer se ela está prescrita ou não. Uma outra dúvida que muita gente tem é o que o banco pode fazer com o dinheiro da gente que está depositado na nossa conta lá. Se o banco pode descontar dinheiro, quando ele pode descontar dinheiro, para que ele pode fazer isso, se pode vender a nossa dívida. Às vezes a gente mesmo tem uma dívida e quer transferir essa dívida para outra pessoa e não sabe como fazer. Então, para isso, eu vou deixar uma playlist aqui do lado que fala sobre tudo isso e mais sobre um monte de assuntos relativos aos bancos. E a sua dúvida, com certeza, está ali. Se não tiver, você deixa aqui para mim que eu vou fazer um vídeo para explicar a dúvida que você tem. Te vejo lá.